Olá, graça e paz, você que está nos acompanhando aí no canal do Ministério Águios. Nós estamos ministrando hoje a aula de número 7 da série de Louvor e Adoração. Eu indico a você que se você começar por essa aula, você pause o vídeo e volte para as demais, para que você tenha uma melhor interpretação e consciência de tudo que estamos fazendo e falando aqui para você, te ensinando, e também estamos sendo abençoados, porque acabamos nos aprofundando mais no assunto e buscando mais entendimento. Amém? Então vamos lá dar início. Hoje vou falar sobre louvor e dignidade. Então, a aula de hoje, ela é bem ampla e abrange todas as pessoas, né? Todo um contexto, mas a maioria e o meu alvo principal hoje é os ministros de louvor. As pessoas que atuam nesse ministério da igreja, que atuam nessa área, que atuam de forma íntegra, e aqueles que ainda não estão íntegros, que vão agora aprender mediante esta aula. Quero dizer para você que eu fui muito ministrada sobre isso. E que também é uma área onde quase todo mundo busca, né? A maioria das pessoas, quando elas chegam na igreja, elas olham para o altar e a primeira coisa que elas querem, olha que lindo, eu queria tanto estar ali cantando como aquela pessoa, né? Eu queria estar ali tocando como aquela pessoa. Mas não entendem o quão difícil é. E às vezes a gente fala assim, não, mas aí a gente faz porque é um dom. Mas esse dom, ele precisa ser usado para adorar a Deus. Esse dom, ele precisa ser usado para louvor a Deus. E quando eu falo louvor, eu não falo a forma de cantar, né? Como eu já falei para você, não é a forma musical. Existe sim, mas como eu lhe falei antes do vídeo, antes de começar a lição propriamente dita, falei que é melhor que pause, que volte, para que tenha um bom entendimento sobre o que estamos falando agora. Bom, então vamos lá. Louvor e dignidade, né? Nós sabemos que o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. E existem algumas pessoas que dizem que não, mas eu vou louvar o Senhor e fazer Ele entender o meu coração e sabe que eu estou ofertando a Ele o meu melhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor, Ele não negocia os conceitos dEle. E Ele é digno porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, e não existe nada maior que a soberania do nosso Deus. Inclusive nós temos também no nosso canal, né, uma série sobre a soberania de Deus. Eu indico também que você assista para que você entenda o que é a soberania de Deus. Por isso que eu falo, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho e seja abençoado toda semana com vídeos que edificam a sua vida. Mas vamos lá voltar. Dignidade. Conceito de dignidade. Conceito de dignidade é a qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade, nobreza. É a qualidade do que é grande. E isso nós sabemos que Deus é. E isso nós temos a plena convicção que o nosso Deus, que nós prestamos o nosso louvor, Ele é. E Ele preenche todos esses requisitos que falamos aqui, né? E como eu falei, eu vou falar especificadamente para os ministros de louvor. Como está a vida de vocês como ministros de louvor? Desde aquele que é o sonoplasta, até aquele que está abrindo a sua boca e declarando que dela está saindo o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, né? Aquela música bonita que toca o coração. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem músicas no mundo secular
que também toca o nosso coração as letras, que também fala o nosso coração a letra. Mas o verdadeiro louvor que nós temos que render, que tem que ser digno, e o digno receber, é bem diferente do que se mostra por aí. Lá em Filipenses 4:8, eu estou usando a versão, eu estou usando a King James, a minha versão aqui. O versículo, Filipenses 4:8, diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Se meditarmos verdadeiramente em cada parte desse versículo que fala no verdadeiro, no honesto, no puro, no justo, no amável, no de boa fama, podemos nos examinar e ver se verdadeiramente estamos vivendo tudo isso, ou se estamos vivendo o fruto da carne e estamos abrindo a nossa boca e ministrando algo em que verdadeiramente não somos. Então, para isso, você precisa se examinar. Ora, o que é verdadeiro? Verdadeiro pertence à natureza da realidade. O que está falando nesse verdadeiro, desse versículo, está dizendo que pertence à natureza da realidade. Qual é a natureza que você tem vivido? É a natureza de Deus? É a natureza do reino de Deus? Eu sei que é muito difícil vivermos nesse mundo que é bem complicado, cheio de ilusões, cheio de tentações, mas não somos desse mundo. Somos do reino de Deus e precisamos viver a realidade e pertencer à natureza dessa realidade. Lá em João, no capítulo 4:23, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Pode ser que você esteja sendo enganado. E existem situações em que as instituições religiosas, quando se reúnem como igreja, veem a dificuldade, a carência em que há naquela banda, naquele ministério de louvor instituído ali daquela igreja, acabam se confundindo com aquela capa que você veste de crente e diz: venha, porque você tem um dom. Mas o que o Senhor procura são os verdadeiros adoradores, aqueles que vivem a natureza da realidade do reino de Deus. Pode ser verdadeiro a nota que você dá no contrabaixo. Pode ser verdadeiro a nota que você dá no teclado. Pode ser afinadíssima a sua voz. Mas se ela não trouxer a realidade dos céus para a terra, você não é um verdadeiro adorador. E é algo que nós precisamos entender. Quando um novo convertido, nós falamos assim, né? Quando uma pessoa se converte nova, ela quer viver tudo. Ela quer logo servir na porta, ela quer logo se cantar, já chega lá, né? E chega conversando com o líder do louvor. E quem que é o líder aqui? Eu cantava lá. E eu canto aqui. Ei, participa de uma audição aí. Meu irmão, ele canta, viu? É uma bênção. Vamos colocar ele no louvor e a gente vai ministrando na vida dele. Irmãos, eu nem sei dizer aqui quem é mais incrédulo. Se é aquele que aceitou ou se é aquele que incentivou aquela pessoa
sem entender que para o nosso Deus que é digno, precisamos oferecer um louvor com dignidade. Eu sei que o Senhor transforma sim, coloca um Espírito Santo quando nós aceitamos, mas a nossa carne, ela é pecaminosa e ela precisa ser contida e precisamos ajudar aqueles que logo chegam. Então, para isso, precisamos ter esse entendimento do que é o verdadeiro adorador. E lá na frente, futuramente, começa a fazer 50 mil seminários de louvor e adoração, porque o Ministério de Louvor não está atuando direito, porque os irmãos não estão entendendo louvor, porque a igreja não levanta as mãos, enfim. Será que você tem oferecido um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoração? Será que você tem sido um verdadeiro adorador? E a responsabilidade sobre aqueles que você conduz? Lá em Hebreus 13 e 15, e agora vamos falar do respeito, diz assim, Hebreus 13 e 15, capítulo 13 e versículo 15 diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Essa questão do respeito é algo que, se eu fosse falar aqui, eu ia me aprofundar há muito tempo. Eu fui, há um tempo atrás, líder de Ministério de Louvor. Hoje, a gente também lidera, mas o Ministério Águios é um ministério diferente, porque ele não é um ministério somente de louvor, né? Somente de música. É um ministério de estudo bíblico e também fazemos a parte da música. Então, é diferente. A liderança é uma liderança diferente. Nós não precisamos estar ali o tempo todo ministrando, olha, cuidado com respeito, cuidado com a rede social, cuidado com o que você fala. Mas eu acredito que você, como líder de louvor, vive esse problema. E você, como liderado, deve também, com certeza, dar esse problema. E se não dá, você conhece alguém que com certeza deve estar entrando nesse caminho, que da sua boca não tem saído o louvor, que é fruto. Olha só, enquanto eu estou na igreja, eu visto o uniforme de crente, eu chego toda organizada, mas lá na minha casa, a minha boca é só misericórdia. Só sai coisas que não proferem o reino. Só sai coisas, às vezes, de maldição. As conversas no WhatsApp. Minha boca nem fala, mas os meus dedos são uma bênção, né? Compartilham figurinhas indecentes, imorais. Dão conselhos que não adoram o nome do Senhor. E às vezes saem, olha... Tem situações que terminam o culto, parece que deixa o crente dentro da igreja, né? Deixa o liberto dentro da igreja e o velho homem incorpora da porta da igreja para fora. Esquece do verdadeiro adorador que tem que ser. Deus não está procurando, o Pai não está procurando verdadeiros artistas. Isso aí quem procura é as emissoras, né? O Senhor, Ele procura verdadeiros adoradores, que por meio de Jesus, que ofereço continuamente, não é só hoje, essa semana eu me programei, essa semana eu vou jejuar, porque eu vou ministrar o louvor e a igreja vai pegar fogo, a igreja pode até se alegrar, viu? Porque está vivendo a palavra, mas o teu louvor o Senhor não está recebendo, e aí? A tua adoração o Senhor não está recebendo, porque como eu disse antes, o Senhor Ele não negocia os conceitos dEle, Ele não negocia a palavra dEle. Se você não tem respeito sobre aquilo que você vive e diz que vive, você não adora o Senhor verdadeiramente. Então quando fala que o louvor justo é de acordo com o mais elevado conceito do que é certo, do que é correto, né? Tudo que for
correto, tudo que for justo, é de acordo com o mais elevado conceito do que é certo. Olha, eu não estou dizendo para você aqui, agora vamos ter que ser santo. Não falo com o irmão, não mexo no WhatsApp. Você precisa ser a diferença. Eu não vou no casamento de fulano porque ela vai ter uma banda secular que vai tocar um forró lá a pé de serra, um forró antigo, e eu não vou me sustentar não. E lá na mesa também vai ter umas bebidinhas, e aí para eu... Seja a diferença, sem ser chato. Você é um cidadão do reino dos céus. Você não precisa estar dizendo, eita, que isso aí é pecado. Você precisa dar testemunho e ser diferente. E que as pessoas olhem para você e vejam que verdadeiramente você produz fruto através dos seus lábios. O verdadeiro louvor e o puro não é misturado com elementos que possam rebaixar a alma. Aí a gente tem também estudos sobre espírito, corpo e alma, que você vai entender, depois procura aí no canal, que é maravilhoso. Então a alma, vou fazer uma breve explicação, mas o pastor Wendel explica isso muito melhor, depois procura lá no canal, que possam rebaixar o seu intelecto, né? Que possam, de alguma forma, te deixar para baixo. Então o puro, ele não é misturado com esses elementos. Você não pode servir dois senhores. Você não pode na igreja ouvir vários louvores e em casa o funk come solto. Então o teu pensamento, ele não vive mediante o reino dos céus. Ele vai começar a se misturar e o teu entendimento vai começar a se misturar e você não vai mais conseguir viver a palavra de Deus. E olha, quando eu falo de funk, eu não falo do ritmo, certo? Eu falo de letras pejorativas, né, que acabam misturando os pensamentos das pessoas. Então, para que eu tenha uma verdadeira adoração ao Senhor, eu preciso viver o reino, eu preciso me alimentar das coisas dos céus, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, eu preciso meditar, eu preciso fazer todos os dias o meu devocional, eu preciso conversar com o meu rei, com o meu dono, com o meu Senhor. E a parte do amável, tudo aquilo que seja amável, é aquilo que inspira amor. É aquilo que fala do sacrifício que foi feito por você. Eu tenho certeza que você não aceitou a Jesus só porque a música era boa, não. Porque você ouviu a voz do Senhor e entendeu a palavra de Deus. Entendeu o amor de Deus por você. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Qual é a forma de agradá-lo? Obedecendo. É ruim obedecer a Deus? É ruim ser uma boa pessoa e dar bons testemunhos? Olha, às vezes eu olho o meu Instagram, às vezes não, eu olho sempre. E eu vejo umas coisas que eu vou te dizer, viu? Os irmãos vão ministrar, as irmãs vão ministrar o louvor, aí coloca lá. A roupa misericórdia. Aí coloca assim, uma roupa bem colada, a blusa que não pode levantar a mão, porque se levantar, né? Os irmãos que estão assistindo, que são convertidos, vai dizer misericórdia. E os visitantes que não são, vão dizer, é para essa igreja que eu venho. Porque aqui é livre, né? E o ministro de louvor fica lá, meu Deus, como é que eu vou falar para essa irmã? Como é que eu vou dizer para ela? Será que ela não entendeu ainda o que tem que vestir? Aí vai lá, posta a foto assim, né? Posta a foto de partiu adorar o Senhor. É algo que eu não entendo. Ou posta a foto, look de adorar o Senhor, né? Look de adorar o Senhor é posta lá um versículo que eu tenho certeza que nem entendeu o que está colocando e está adorando quem? O que é que tem inspirado você a adorar o Senhor? É o seu visual?
Porque para adorar o Senhor, Ele quer que você viva a realidade da palavra dEle, do reino dEle. Então, às vezes passamos por situações onde falam, mas eu adorei, mas eu exaltei, e não aconteceu nada. Porque você não tem vivido esse verdadeiro adorador, essa verdadeira adoração. Precisa se libertar das coisas do mundo para adorar ao Senhor. Quando eu falei que seria direcionado aos ministros de louvor, ao ministério de louvor, é porque somos alvo. Você é a primeira pessoa vista na igreja. Você é a primeira pessoa. Olha, nós fazemos parte de um ministério que é bem conhecido. Eu já fiz parte de igrejas muito conhecidas, que eu já estive em lugares longe que a pessoa fala, ei, eu lembro de você, de X igreja. Eu lembro de você, do Ministério Águios. Agora você imagina se não dá testemunho. Menina, eu vi essa menina ministrando um louvor, mas olha o que ela está falando ali, ou fazendo ali. A pessoa que estava ali no dia, ela pode ter sido ministrada e recebeu alguma coisa que foi procurar, enfim, ela ouviu do Espírito Santo, mas o Senhor não recebeu, porque eu não estava dando testemunho. Então, se você quer verdadeiramente adorar o Senhor, mude a sua conduta de vida, para que verdadeiramente venha fluir o seu louvor, e que ele chegue lá no trono. Acorde pela manhã, salmodiando ao Senhor, dizendo que Ele é lindo, que Ele era maravilhoso, que Ele é tudo para você. E comece a repreender. Eu sou fraco nisso. Disse, eu não sou fraco no Senhor, eu sou forte, porque Ele habita em mim. Não caia na armadilha de Satanás. Você tem um alvo, você não é o alvo. Você tem um alvo que é Cristo. E o seu interesse é levar os outros a adorar ao Senhor e adorar também. Então a responsabilidade é dobrada. Precisa ter ordem e decência, respeito para adorar o Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E você precisa reconhecer a magnitude de Deus, para assim você o adorar, para assim você oferecer essa adoração. E existe sim como buscar. Hoje é tão simples. Nós estamos aqui ministrando para você, e você também pode pegar a palavra do Senhor. Mas até eu folhear tudo, coloca lá na tua Bíblia online. Louvor, vai aparecer muitas referências. Respeito, vai aparecer. Basta você querer viver o reino dos céus e ser abençoado, e ser um canal de bênçãos. Amém? Que você tenha sido ministrado, que essa palavra, assim como ela já serve muito para nós, ela serve muito para mim também, porque a gente precisa viver com o GPS, né? O Espírito Santo dizendo, opa, e não. Você possa também viver. Amém? Eu agradeço você ter chegado até o final desse vídeo, e se você chegou até o final é porque você quer ser abençoado verdadeiramente por essa palavra. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, compartilhe e abençoe outras vidas, amém?